Ele diz, e ela diz, capítulo 7, Vivendo com um Líder, por Dev. Quando você lê as palavras de Larry sobre mim, ele não se dá do crédito nenhum. Mas por que ele faria isso? Sua humildade perfeitamente explica sua liderança. Quando nos casamos, Larry estava no ministério em tempo integral. Sua primeira missão no ministério, fora do Bible College, que é uma instituição de graduação que prepara os alunos para o ministério pastoral, com educação teológica, estudos bíblicos e treinamento prático para o ministério. Ele foi trabalhar com seu irmão mais velho em uma reserva indígena no Colorado. Desde essa época, ele foi ministro de música, preparando corais para louvores de exaltação e esplendor. Ele viajou com seus pais, que eram evangelistas, por uma temporada, liderando ocasionalmente a adoração e a pregação. Então, Deus lhe deu a missão da liderança. Larry tomou posse em uma denominação ao liderar os programas estaduais de juventude. Seu título era presidente da juventude do Distrito Noroeste, e ele já estava nesse cargo quando nos casamos. Mais tarde, ele foi reitor de homens no Bible College, e depois disso, ele cumpriu o papel de pastor assistente. Em seguida, fizemos nossa primeira missão como pastor dirigente enquanto casal. Larry passou 34 anos na posição de dirigente, liderando congregações e grandes equipes de funcionários. Nossas igrejas cresceram rapidamente. Algumas deram certos e outras não. Hoje, ele lidera a organização missionária que fundamos juntos, a Kingdom Global Ministries, Ministérios Globais do Reino. Ele também liderou em nosso relacionamento. Ele foi responsável por nossas vidas e eu sempre estive tão grata por ele ter me escolhido para seguir o seu chamado. Ele não me fez promessas, exceto que me amaria, seria fiel a mim e manteria a palavra de Deus como prioridade. Eu não conhecia Larry muito bem quando disse aceito. Na verdade, eu disse eu vou. Seguirei sua liderança e me sujeitarei à sua autoridade. E manter essa aliança tem provado ser frutífero em minha vida, embora eu também seja uma líder. Eu tinha 17 anos de idade e tinha acabado de graduar-me no ensino médio quando nos casamos. Eu não sabia que era uma líder, principalmente do jeito que Larry me descreveu. Sim, sou responsável pelo nosso lar, cuidando meticulosamente de nossa casa e família. Acompanhei o amor de Larry pelas pessoas, proporcionando extraordinária hospitalidade a elas. Mais tarde, trabalhei em todos os ministérios da igreja, em várias temporadas em que era necessário o meu apoio. Também trabalhei em empregos fora da igreja durante tempos de renda limitada. Minha atitude era: tudo que for preciso fazer, farei. Eu certamente liderei em minha esfera de influência e responsabilidade, mas na época eu não me via como uma líder. A liderança é tão variada quanto as pessoas que preenchem essa posição. Ela também tem diversos estilos. Meu marido é um forte líder de temperamento introvertido e melancólico. Ele nunca pretende ser o centro das atenções, nem perde tempo com ocupações triviais. Ele planeja cuidadosamente sua estratégia para incluir as relações pessoais à vida. Ele se sente confortável com a solidão e é amigo da meditação. Ele raramente fala, mas faz com ousadia quando tem algo a dizer. Porém, eu também sou uma líder, mas diferente, como Larry descreveu de maneira muito clara. Geralmente sou notada quando entro em uma sala. Tenho de lembrar-me de tomar o banco de trás e não me pressionar para o banco da frente. A solidão, para mim, qualquer momento é algo ruim. Falo sobre qualquer assunto como uma especialista, articulando claramente minha perspectiva. Às vezes eu realmente sei do que estou falando, e outras vezes irei deixá-lo adivinhar. De certa forma, as pessoas são minha vida. Larry passa horas, dias ou meses com uma pessoa de cada vez. Seu telefone toca constantemente com ligações de homens de todo o país chamando: pai. Mas eu gosto de pessoas em grupos, assim eu faço festas. Jantares, aniversários, festas para sair ou apenas festas. Quem se importa para que sejam as festas? Larry? Ele não gosta de festas, mas ama as pessoas. Para mim, acho que preparar uma festa é a parte mais agradável dela, e não o evento em si. Eu amo observar os outros desfrutarem de algo que fiz.
Amo compartilhar minhas paixões com os outros, tanto um por um como coletivamente. O que estou aprendendo e o que aprendi se torna minha plataforma para ensinar os outros. Vou criar grandes espaços para que outros possam saber o que eu sei, mesmo que não seja muito. Rádio, televisão, internet, multidões de pessoas. Quanto mais ensino as pessoas, mais pessoas influencio. Não somos concorrentes. Não disputo com meu marido. Títulos não são importantes para nenhum dos dois. Ambos sabem em que área cada um de nós se destacou, dando ao outro a liberdade para fazer exatamente isso, destacar-se. Podemos compensar um ao outro, não somos concorrentes. A característica marcante de um concorrente é que ele é movido para vencer. Porém, quando um vence, o outro perde. Nem Larry e nem eu tentamos exceder o outro. Promovemos um ao outro e também somos os torcedores um do outro. Nenhum de nós quer que o outro fracasse. O sucesso não está no seu título. No início da vida, não sabemos totalmente qual será o nosso destino. Larry e eu temos experimentado juntos e individualmente o sucesso. Este é medido muito mais pela influência que tivemos na vida dos outros, incluindo nossos filhos e netos, do que por dinheiro ou posses materiais que conquistamos. No entanto, ambos temos grandes reputações de visibilidade por causa de anos de ministério fiel e eficaz e autorias. Nossa influência tem impactado discretamente multidões das nações, juntos e individualmente. Nenhum de nós produziu para obter graduações ou títulos prestigiosos. Algumas pessoas valorizam os títulos e adicionam-nos aos nossos nomes por respeito, mas nós nunca nos intitulamos. Os títulos não são necessários para provar o fato de que somos líderes. A frutificação de quem lideramos é a validação de que somos líderes eficazes e não os nossos títulos. Quando você sabe quem é, não tem de provar isso. Uma vez, nosso filho me repreendeu delicadamente quando o apresentei como Dr. Aaron Titus. Embora possua doutorado em física, seja professor de uma renomada universidade e um cientista respeitado e famoso, ele nunca assina seu nome e apresenta-se usando seu título. Nem sua esposa, doutora Kimberly Titus, que também tem doutorado em física. Kim é professora universitária de matemática. Os títulos são adequados quando usados dentro do ambiente de graduação ou de reconhecimento merecido. Por exemplo, no campo da universidade em que Aaron leciona para seus alunos e em sala de aula, ele é o Dr. Titus. No entanto, entre os amigos e colegas, ele nunca se autoproclama. A frutificação de quem lideramos é a validação de que somos líderes eficazes e não os nossos títulos. No ambiente profissional, às vezes, não se coloca os títulos das funções descritivas na frente dos nomes. Por exemplo, nunca escreveríamos ou diríamos: por favor, encontre o gerente Felipe Hasegawa ou esta é a diretora Dev Titus. Meu médico não tem título na porta do consultório. Na placa está o seu nome, seguido pela graduação obtida. Outros podem optar por chamá-lo de doutor. Ele chama-se a si mesmo de Dot em seu ambiente de serviço. A Bíblia não usa títulos. O texto bíblico denomina amigos, familiares e colegas de ministério pelo primeiro nome. Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João, Abraão, Isaías e assim por diante. Então, por que nós somos acostumados na igreja com títulos de autoproclamações, bispo, pastor, copastor, ancião, profeta, apóstolo, evangelista e etc.? Essas palavras podem eficientemente ser usadas como adjetivos descritivos, esclarecendo a nossa função, mas não como títulos, na esperança de definir o nosso sucesso. As mulheres que são casadas com pastores de algumas afiliações cristãs parecem ser vulneráveis à auto-intitulação e buscam coliderar. Incentivo todas as mulheres a crescerem em sua liderança individual, enquanto apoiando o chamado do marido, Deus lhes dará o reconhecimento que merecem. Você não precisará esforçar-se para ter o seu valor. Nenhuma outra profissão dá às esposas um título para coincidir com a profissão do cônjuge. Então, nem devemos fazer o mesmo. Na denominação em que Larry congregava,
Os líderes me incentivavam a ser ordenada. Recusei porque eu nunca estive no Bible College, muito menos no seminário. Eu amo as Escrituras e lê-las é uma parte diária da minha vida. Agora, ensino os princípios que aprendi na Bíblia para multidões. Eu escrevo livros e vendo CDs e DVDs sobre eles. Além de multiplicar minhas mensagens, eu ministro a outros, como todos os cristãos devem fazer. Mas eu não preciso de um certificado na minha parede para validar o que eu não ganhei. Se uma honoris causa for concedida a mim pelas realizações da minha vida, eu consideraria receber, mas com um senso de humildade por algo imerecido. Incentivo todas as mulheres a crescerem em sua liderança individual, enquanto apoiando o chamado do marido, e Deus lhes dará o reconhecimento que merecem. Suas graduações ou falta delas não medem o seu sucesso. Quando o sucesso bate em ambas as portas. Verdadeiramente, nem você nem seu esposo nasceram líderes. Vocês foram bebês. A enfermeira não olhou para sua mãe e disse: "Oh, você acabou de dar à luz a um líder." No entanto, Deus tinha seu destino em mente antes da fundação do mundo. Você é a ideia dele. Ele lhe deu uma personalidade ou temperamento que definirá o tipo de líder que você se tornará, pois este é desenvolvido. Levou tempo para ambos se tornarem quem são. Vocês amadureceram em suas identidades pessoais. Quando ambos encontram sua paixão e vivem na frutificação para a qual Deus os criou, descobrem um lugar incrível para estar. Nada de esforçar-se ou competir ou ser intimidado. As temporadas na vida flexionarão seu foco, mas o que permanecerá o mesmo será sua confiança pessoal. Você não é ameaçado pelo sucesso do seu cônjuge. Pelo contrário, você o comemora. Porque Larry é um líder forte, quieto e humilde, seu sucesso nunca o levará a colocar sua foto em outdoors. No entanto, seus anos fiéis de discipulado com outros agora mantêm seu telefone tocando diariamente, em que se ouve: "Oi, pai", na outra extremidade da linha. É possível ter centenas ou milhares de filhos? Eu teria respondido não, mas Larry provou o contrário. Felizmente, Larry fez grandes igrejas crescerem, treinou líderes, iniciou igrejas e faculdades bíblicas e inspirou incontáveis líderes. Sua influência mantém o telefone tocando e a mala pronta, viajando pelo mundo, respondendo ao chamado de Deus para a sua vida. Eu também estou passando por algo que não planejei. Estive totalmente satisfeita em seguir Larry, arrumar sua mala, apoiá-lo, hospedar sua multidão de amigos e preocupar-se com nossa família. No entanto, Deus tinha algo em mente para mim, algo que eu não havia pensado. Eu também sou bem-sucedida. Apoiei totalmente meu marido em tudo o que Deus lhe chamou. Também levantei filhos piedosos, iniciei empresas, lancei novas áreas no ministério e agora viajo pelo mundo e escrevo livros que são publicados em vários idiomas. Sou a oradora mais procurada da Conferência para Mulheres Cristãs. Durante a terceira idade, tenho um ministério de alto nível para mulheres. Esse não é um resultado de planejamento estratégico ou de escrever declarações missionárias. Um por um, tenho aceitado convites e agora mais do que posso cumprir pessoalmente. Minha paixão é restaurar a dignidade e a santidade do lar da forma como homens e mulheres o veem em relação ao coração humano. Eu sou movida a fazer isso com cada meio de comunicação em potencial que existe. Aos 65 anos de idade, estou procurando diligentemente aprender tecnologia, mídias sociais e novas formas de comunicação para aumentar a minha marca na família de hoje, que está desesperadamente necessitada. Examine minha vida e a do Larry. O sucesso bateu em ambas as portas, juntos e individualmente. Esse sucesso nos dá novos desafios que devem ser entendidos e administrados de forma a manter o nosso relacionamento florescendo. Todos os líderes têm algumas coisas em comum que devem ser administradas. Assim, você vai ter sucesso e não irá afundar. Aceitando as realidades da liderança comum. Quando você vive com um líder, existem algumas coisas que não podem ser mudadas, pois são comuns a todos e devem ser gerenciadas.
E quando líderes vivem juntos, a responsabilidade da liderança duplica. Aceitar essas realidades em vez de resistir a elas permitirá que você viva em harmonia. Caso contrário, seu relacionamento pode terminar com uma colisão cataclísmica. Considere essas realidades muito importantes. Primeiro, os líderes têm exigências de tempo. Os horários e prazos fazem parte do sistema que o líder cria para alcançar os seus objetivos. Portanto, um cônjuge deve procurar manter calendários precisos de datas e horários, para que ele ou ela possa abordar cada dia com uma sensação de preparo e não de caos. Comunique diariamente seus horários e faça ajustes, sempre que possível, para estarem juntos. Não permita que as exigências do tempo os levem a ter vidas separadas. Este sucesso nos dá novos desafios que devem ser entendidos e administrados de forma a manter o nosso relacionamento florescendo. Larry e eu viajamos extensivamente como palestrantes. Nosso público é diferente. Eu falo para mulheres e ele fala para homens e congregações. Nesta temporada de sucesso, estamos longe um do outro por muito tempo. Comunicar ao outro sobre nossas programações, consultar-nos antes de fazer compromissos e considerar o outro no processo é muito importante. Isso mantém nossos corações unidos e permite-nos participar juntos nas orações, nas preocupações e nos relatórios. É importante colocar o outro em seu calendário. Se você não fizer isso, outras solicitações espremerão o tempo do seu esposo. Além disso, seria sem sentido queixar-se constantemente que Larry está longe por muito tempo. Reclamar só faz as coisas piorar para ambos. E você não comunica apropriadamente o que precisa dizer. Libere seu cônjuge para que ele faça o que for necessário. Mas faça valer o seu tempo quando estiverem juntos. Programe aquele horário como se fosse um compromisso inadiável. Segundo, líderes têm seguidores. A vida com líder sempre inclui outras pessoas, e seu público e o meu podem ser diferentes. Uma maneira comum para algumas pessoas lidarem com outro público de um líder é tornar-se possessiva e tentar limitar seus relacionamentos. Outra maneira é isolar-se e permanecer sem envolver e participar das atividades do seu esposo. Qualquer uma dessas opções atrapalhará seu relacionamento e sua liderança eficaz. Embora você deva agendar horários para estar sozinha com seu esposo, a única solução verdadeira é apreciar que seu líder tenha outros que estão dispostos a segui-lo. Desfrute de participar, o quanto for possível, da área de liderança da vida dele ou dela. Larry não gosta de frequentar conferências de mulheres, mas eu fiz amizades incríveis ao longo da vida com algumas dessas mulheres. Agora ele passa um tempo com os cônjuges dessas minhas amigas e conosco. Nós apreciamos a companhia um do outro, porque ele escolheu participar com os meus seguidores. Da mesma forma, Larry está sempre me dizendo como é incrível este homem ou aquele filho, e ele quer que eu os conheça. A verdade é que Larry quer que eu ame aqueles que ele ama, e eu quero que ele faça o mesmo por mim. É importante participar de eventos e ocasiões especiais com o público do seu cônjuge. Se seu cônjuge for o líder de uma organização ou empresa, você deve acompanhá-lo em seus eventos corporativos e conhecer os seus seguidores. Seu público se torna meu público e meu público se torna o público dele. Apoiamos um ao outro ao participar do público um do outro. Terceiro, os líderes estão focados. Há pouco espaço para a espontaneidade quando se vive com um líder. Este está sempre focado em seus objetivos, em seus horários, predeterminam as atividades. Quando você fala com alguém que é um líder focado, você geralmente tem apenas uma parte da atenção dele. Sua mente está sempre ocupada e sua atenção é curta, quase igual a de uma criança. Não leve isso para o lado pessoal. Tive vários intervalos breves na conversa, em vez de tentar manter a atenção para uma longa dissertação. Desta forma, é mais provável que você mantenha o interesse do seu líder. Larry e eu rimos um do outro.
mas também podemos passar horas juntos e não dizer uma palavra sequer. Estamos ambos focados. Ele lê, eu crio. Ambos requerem foco. Nenhum de nós se queixa de ser negligenciado. Lembre-se, ele não é um tagarela, nem eu. Por isso é muito importante que eu lhe dê espaço. E ele faz o mesmo por mim. Nós falamos, ele escuta e eu falo. Estamos focados um no outro. Muitas das nossas discussões significativas são a respeito de nossas revelações individuais, o conhecimento que temos descoberto e as tarefas que estão disponíveis. Buscamos e valorizamos a opinião do outro. A profundidade das nossas convicções vem de permitir o outro, o que dá ênfase às nossas paixões. Quarto, líderes trabalham em equipe. Os líderes estão acostumados a dar diretrizes a um grupo de pessoas, trabalhando com estas para implementar suas visões. Eles estão em posição de autoridade, e aqueles em sua equipe dão opiniões, mas raramente questionam a sua autoridade. No lar, entretanto, é diferente. Não somos o patrão do nosso cônjuge. Quando os líderes chegam à casa do ambiente de trabalho, muitas vezes continuam a tratar a família como uma equipe de trabalho, dando tarefas e avaliações. Para evitar isso, é de grande ajuda dar ao líder tempo para a transição do ambiente de trabalho para o ambiente familiar. Esposa, seu marido não é o seu assistente pessoal, seu zelador ou sua babá, ele é o seu amor. Não lhe dê ordens quando você chegar em casa. Você pode ajudar a si mesma para transitar de um ambiente de tarefas para um clima caseiro, tranquilo e amoroso, criando um ambiente suave, aquecido, com velas perfumadas e boa música. Evite o ruído e a confusão. Fale baixinho e de modo delicado. Cavalheiros, sejam apenas isso, gentis. Sua esposa não é secretária, ela não é sua escrava, ela não é a diretora financeira ou a diretora de operações. Ela é o seu amor. Tire o chapéu de líder e vista o de namorado, quando se dirigir ao estacionamento. Você está em casa para estar conectado e não desligado. Deixe suas tarefas de trabalho e concentre-se em suas tarefas em casa. Seus relacionamentos familiares, começando com sua esposa. Eles são as suas avaliações e o seu prazo. Quinto, os líderes carregam estresse. A liderança tem questões estressantes que nem sempre são definíveis. Algumas coisas podem ser faladas, mas outras não são tão claras. As pressões e preocupações que não podem ser ditas conseguem alterar o seu humor. Quando você percebe que este é o caso, não se preocupe, tentando descobrir o que está errado. Isso apenas acumulará mais tensão. Porém, ajude a transportar a carga sendo compreensível, dando espaço e tomando quantas decisões forem possíveis sem incomodá-los com pequenas coisas. Lembre-se de que nenhuma situação vai durar para sempre. Isto também vai passar. Sua atitude de apoio amoroso irá aliviar a tensão e salvar a saúde dele. Há o estresse positivo e negativo. Certifique-se de que você é responsável por gerenciar suas próprias questões estressantes de forma positiva. Não as descarregue em seu esposo, culpando-o pelo seu mau humor ou pela situação no trabalho. Você irá definir o exemplo para que ele possa fazer o mesmo por você. Lembre-se, você está de longe de ser o que foi uma vez, mas também ainda não está onde você quer estar. Administre o seu estresse de maneira positiva e construa o seu caráter. 6. Os líderes também podem estar errados. Os líderes sentem tanta responsabilidade pelos outros que às vezes é difícil para eles aceitar que poderiam estar errados. Eles podem preocupar-se com o erro que pode ferir a quem estão liderando. Eu amo e vivo pela sabedoria de minha mãe. Ela é famosa em nossa família por seus provérbios e este é o meu favorito. O que há de tão ruim em estar errado? Aceitar essa atitude liberta-nos de temer o fracasso e de tentar proteger-nos na defensiva. Os líderes têm a tendência de querer cobrir seus erros ou justificá-los. Dê ao seu líder cônjuge espaço para dizer: estou errado.
sem medo de críticas, porque você é um descobridor de soluções, um líder. Pode ser sua tendência palestrar para seu cônjuge quando estiverem descobrindo e admitindo que estão errados. Seja tardio para falar, pronto para ouvir e lento para se irar. Sua reação faz maravilhas ao fornecer a confiança necessária para seu esposo tentar novamente. 7º, os líderes precisam de carinho. Deem muito carinho um ao outro, porque seu líder cônjuge passa os dias com uma equipe de pessoas que o apoia, trabalha com ele e relaciona-se com ele de forma íntima. É importante que se conecte com você quando ele chega em casa. Se você está distante e desinteressada nele, será tentador para ele permanecer no local de trabalho e tornar-se íntimo de outra pessoa. A maioria dos líderes é vulnerável aos caos amorosos porque seus cônjuges não se relacionam com eles de forma emocional. Em A Verdade sobre a Traição Masculina, o autor M. Gary Newman, especialista em relacionamentos, entrevistou 200 homens para descobrir por que o sexo masculino trai. Desse total, 48% dos homens classificam a insatisfação emocional como a principal razão. Valor alto para o mito de que, para os homens, a traição é sobre sexo. Apenas 8% deles disseram que a insatisfação sexual era a razão da traição. Expresse publicamente ligação física com seu cônjuge quando estiver no ambiente de trabalho do outro. Cumprimentem-se com um beijo breve. Fiquem de mãos dadas, deem um tapinha suave no braço ou no ombro um do outro. Isso indica uma afirmação pessoal e pública do seu relacionamento. Evitem declarações contraditórias na frente dos outros e protejam o ego um do outro. Falem palavras encorajadoras, de aceitação e cheias de carinho aos colegas do seu cônjuge. Declare seu apreço pela liderança, pelas realizações e pelo caráter dele. Estimulem a ternura no coração do seu líder cônjuge. Problema em dobro ou recompensa em dobro. Há muita responsabilidade em ser um líder. E quando líderes vivem juntos, isso pode ser um problema ou uma recompensa em dobro. Quando Larry está no centro das atenções, sento-me no banco da frente, desfrutando de poder compartilhar de seu sucesso. Quando eu estou no centro das atenções, ele faz o mesmo comigo. Estimule a ternura no coração do seu líder cônjuge. Como trabalhamos juntos, aceitando nossos desafios, em vez de resistir às coisas que não podemos mudar, vivemos com uma recompensa em dobro. Eu amo os momentos em que estamos juntos e dar liberdade quando ele se vai é muito necessário. Ele faz o mesmo por mim. Estou muito orgulhosa dele e não tenho expectativas de que qualquer coisa seja diferente do que é no momento. Agora, em nossos últimos anos de vida, viajamos o mundo juntos, falando como equipe, da recompensa em dobro que nos pegou de surpresa.